bem, estamos de volta. Agora eu vou fazer então a ideia da pulsação, além de estar dividida em 2, está dividida em 3 e também em 4 e também a soma de 2 pulsações. Então quer dizer, a unidade agora pode dobrar e ser algo mais numericamente maior, dobro, 2. E o porquê disso? Porque a gente também está trabalhando a relação rítmica, lembra? Então posso, por exemplo, ter um tempo que dure um som que dure 2 tempos. E também a divisão, como a gente pode dividir aqui os nossos pulsos em 3 sons ou 4 sons. Então eu vou escolher a cor verde claro para dividir o nosso pulso em 3 pedaços. Eu tenho que dividir o meu pulso em 3/3. Olha a matemática aí. Então, eu deixo um pedacinho de fora e vou dividir o pulso em 3/3. Olha só ali, então a gente tem 3/3. Dividimos uma unidade em 3 partes iguais e podemos escolher uma palavra de 3 sílabas. Porém, existe uma coisa na música chamada prosódia. E o que é o prosódia? Prosódia é a regra que nós temos de encaixar uma palavra dentro de uma métrica onde a gente não destrua nem a métrica e nem a palavra, certo? É um estudo da música. Para que eu consiga repartir com uma palavra uma pulsação em 3 partes iguais, essa palavra, além de ser trissílaba, precisa ser proparoxítona. Lembra o que é isso? Proparoxítona é a palavra que tem o acento na antepenúltima sílaba. Ou seja, se é uma palavra de 3 sílabas e é na antepenúltima, é na primeira sílaba. Concorda comigo? Então, por exemplo, que tal a palavra música? Não sei por que me veio essa palavra na cabeça. Música. Música é uma palavra proparoxítona de 3 sílabas, onde eu consigo acentuar a primeira. E por que eu tenho que acentuar a primeira nesse exercício? Porque é a hora que eu piso no pulso. E se a hora que eu piso no pulso ela é tão importante, a palavra ela tem que ter um peso maior na primeira sílaba. Portanto, música para o bambolê verde claro na divisão de 3/3, tá? Isso aqui em música a gente chama de tercina, onde nós dividimos o pulso em 3 partes iguais. Então, como a gente estava fazendo na lição anterior, jogo para quando a gente divide o pulso em 2 sons, música agora para quando a gente divide o pulso em 3 sons e som quando não divide. Vamos lá. Jogo, som. Som, música, som, jogo. Haha! Bonito, hein? E eu vou fazer já direto com o instrumento. E depois eu vou fazer a colagem, onde desse lado eu vou estar falando as palavras e desse lado eu vou estar tocando as palavras. Lembrando que todas as outras cores são som, menos o vermelho que é pausa, aqui
na brincadeira. Jogo, som, música, som, jogo. E agora eu vou escolher mais uma cor para dividir o pulso em 4 partes iguais. E agora eu tenho ele totalmente destronchado aqui, destronchado. E aí cada sílaba tem um pedacinho. Vou dividir o pulso, a unidade, em 4 partes. Portanto, tem que ser uma palavra de 4 sílabas. Que palavra pode ser? Bom, é um jogo de som e música e movimento. Pode ser a palavra movimento? Pode ser a palavra movimento. E agora a gente vai ver uma coisa que a gente vai chamar de paralelo rítmico, tá? E a gente vai entender o porquê que existe e o porquê que é legal também que ele não seja paralelo rítmico, muitas vezes. Então, olha só, reparem que os roxos estão exatamente no mesmo ponto de conexão. Se viessem 2 pessoas andando de lá, os 2 falariam a palavra movimento junto. Lembrando que toda palavra, movimento, 4 sílabas, eu tenho que dizer no mesmo pulso. Tenho que repartir o pulso em 4. Certo? Isso acaba tendo um paralelo rítmico. De verdade que não é tão problemático um paralelo rítmico, mas é mais legal que as coincidências rítmicas se contrastam. Porque imagina se tudo fosse paralelo ali. Ali no primeiro fosse 2 músicas, no segundo fosse 2 pausas, no terceiro fosse 2 jogos, no quarto os 2 movimentos, como está, tudo fosse igual. Teriam 2 vozes? Não, teriam uma dobra de vozes. Não seriam 2 vozes, seriam dobra da mesma voz, dobra rítmica da mesma voz. Então, o gostoso é a gente entender esse contraste que vai trazer estética para a orelha. Falar, nossa, olha, cada coisa acontece num lugar. Então, vamos ver isso, vou fazer os 2 e depois vou tirar esse paralelo daí. E aí vou fazer também colagem. Vou fazer os 2 falando. 3, 4, jogo, som. Movimento, música, som, jogo. Agora do lado de lá. Música, jogo, movimento, som, música, som, som. 3, 4, música, som. Jogo, movimento, música, som, jogo, som. Agora, tocando frigideira para esse lado e pote pet do outro lado. Percebe que é mais difícil já, não? Isso que é legal, treinar e evoluir. Do lado de cá. Muito bem! Agora eu vou tirar aquele paralelo de lá. Mas eu tinha falado também sobre somatória. Somatória. Olha só que legal a gente levar isso para a ideia matemática. Eu posso somar? Posso somar. Então,
de verdade somou o tempo, somou o espaço, somou a matemática e somou na música, porque aqui agora eu tenho um som que dura 2 tempos. E para a língua portuguesa, como é que a gente faz? Vai ter que ser uma palavra monossilábica? Sim, mas não vai ter que ser uma palavra, na verdade, vai ter que ser uma expressão. Por quê? Porque a palavra monossílaba, geralmente, ela dura um tempo mesmo. E se for uma expressão, aí sim, ela tem mais pertinência de durar mais do que um tempo. Então, por exemplo, aqui pode ser quando a gente tem uma comida muito saborosa, que a gente faz eu durei 2 tempos. Ou quando a gente diz gol, é uma palavra, mas ela tem um caráter expressivo, então ela faz sentido durar 2 tempos. Então vamos aqui, vamos ver desse lado aqui, só desse lado que eu coloquei a palavra de 2 tempos, é uma palavra longa que dura 2 tempos. Vou fazer andando. Música, jogo, movimento, som, música, gol! Certo? Uma palavra expressiva. Toda palavra expressiva, ela tem a ideia de ser longa, né? Existem palavras expressivas que são curtas, mas tem muitas que são ideias longas. Muito bem, e agora a gente vai brincar de stop. É verdade. Porque aqui a gente tinha som, jogo, música, movimento e gol. Mas se eu quiser mudar o tema, vai ser, por exemplo, meios de transporte. Ônibus, moto, bicicleta, trem, para um som só. E aqui vai ser o som mais contínuo. Vamos ver? Ônibus, moto, bicicleta, trem, ônibus. Se fossem comidas, por exemplo, pêssego, pão, bolo, chocolate. Pêssego, bolo, chocolate, pão, pêssego. Quanta coisa boa. Lembrando que a trissílaba tem que ser proparoxítona e a quadrissílaba paroxítona e a dissílaba paroxítona. Não pode ser café ali, porque café é oxítona. Eu tenho que ter a sílaba forte na hora que eu piso, portanto tem que ser paroxítona. Bolo, proparoxítona. Pêssego, não pode ser bolacha. Entende? Porque na hora que eu piso que eu vou começar o ritmo. Então eu tenho que acentuar a primeira. Muito bem. E se fosse partes do corpo? Partes do corpo humano. Se aqui, nádegas, braço, cotovelo, mão, nádegas, voz. E olha que legal. Nádegas. Eu falei braço, mas vamos fazer coxa. Porque aí agora eu posso colocar uma percussão corporal junto com a palavra que eu bato. Nádegas, coxa, cotovelo, mão. Aqui era nádega. Nádegas, voz. Vocês não gostaram que eu errei ali, né? Nem eu, tô meio incomodado, mas vou deixar barato dessa vez. Que mais? Nomes de pessoas. Você tem aí pessoas conhecidas na família? Será que tem alguma pessoa com 3 sílabas proparoxítona? Tabata, Pamela, Ângela.
Carolina, Ana, Zé. E aqui para 2? Para 2 tem que ser algo expressivo. Então vamos ver o que eu aprontei aqui. Tá? Nomes de pessoas. Ângela, Ana, Carolina, Zé. Ângela, o Zé. Quando você não está lembrando o nome da pessoa, não é que vocês têm? Pode ser. Te conta que sim. E que mais? Que tema que você tem para cá? E não precisa ser só tema, isso que é o mais legal, porque você pede para a criança uma palavra e aí pode vir bolo, mas pode vir também, o que mais? Pode vir um ônibus, e aí fica sem tema, não tem problema nenhum, né? A criança cria a sua palavra, a criança cria trilha, é a criança que faz a trilha, a criança escolhe a cor, ou sem cor, porque qualquer um pode ser ônibus. Se eu faço 3 pedacinhos, posso fazer uma dobra de pulso aqui, né? Com multicoloridos, ia ficar lindo também. Então, não tem uma regra fechada, nem de palavra. A regra é prosódica só, mas assim, qual palavra? Não tem. Certo? Pode ser fígado no lugar de pêssego. Parte do corpo, fígado ou nádegas. O importante é ser proparoxítona. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa próxima aula. E na próxima aula a gente vai aprender mais coisas.